História da filosofia. A filosofia é um ramo do conhecimento que tem a fama de ser bastante abstrato e de difícil compreensão para grande parte das pessoas. De fato, nos últimos 100 anos, os textos filósofos tornaram-se tão técnicos e complexos que muitas vezes apenas especialistas conseguem entendê-los. Mas nem sempre foi assim, nem precisa ser. Veremos nesta que a filosofia não é nenhum bicho de 7 cabeças e que filosofar é algo não apenas muito útil, mas também prazeroso. Iremos falar agora sobre alguns filósofos. Pitágoras. Profundo estudioso da matemática, Pitágoras defendeu a tese de que todas as coisas são números. Conta-se que, para chegar a essa tese, primeiro teria percebido que a harmonia dos acordes musicais correspondiam a certas proporções aritméticas. Supôs então que as mesmas relações se encontrariam na natureza, unindo essa suposição aos seus conhecimentos de astronomia, que podia, por exemplo, calcular antecipadamente o deslocamento dos astros. Concebeu a ideia de um cosmo harmônico regido por relações matemáticas. Se para Pitágoras tudo é número, isso quer dizer que o princípio fundamental, a arché, ou melhor, a essência, seria a estrutura numérica, matemática, da realidade. A diferença entre as coisas resultaria, essencialmente, de uma questão de números. Heráclito. O filósofo diz que tudo flui, nada persiste nem permanece o mesmo. O ser não é mais o que o vir a ser. Tu não podes descer 2 vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Essa foi sua primeira tese. A segunda tese, ele diz: a luta ou a guerra é a mãe, rainha e princípio de todas as coisas. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Por isso, Heráclito imaginou que se devia haver um elemento primordial da natureza, um principal. Este seria o fogo, com chamas vivas e eternas, governando o constante movimento dos seres. Em seguida, pronuncia sua terceira tese. Este mundo, que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez, mas foi sempre, é e será um fogo eternamente vivo, que se acende com medida e se apaga com medida. Parmênides entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Embora também percebesse pela vida sensorial a mudança e o movimento no mundo, achava contraditório buscar a essência naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece, ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo impermanente. Assim, Parmênides optou por escutar o que lhe dizia a razão, e não os sentidos, que o faziam sentir a mudança, e proclamou que existe o ser e não é concebível sua não existência. Desse modo, o ser é e o não ser não é. Tentemos compreender melhor essa frase. Em vista dessa formulação, Parmênides é considerado o primeiro filósofo a expor o princípio de identidade e de não contradição. É impossível ao mesmo tempo e na mesma relação, cuja argumentação seria depois mais bem desenvolvida por Aristóteles. E em seu poema filosófico sobre a natureza, nessa época, Parmênides expôs que 2 caminhos para a compreensão da realidade têm sido trilhados. O primeiro é o da verdade, da razão, da essência. O segundo é o da opinião, da aparência enganosa, que ele considerava a via de Heráclito.